A paz de Cristo a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Na Palavra de Deus hoje eu trago Mateus capítulo 16, versículos 5 ao 12, que diz assim: E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer o pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles razoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que razoais entre vós, homens de pequena fé, sobre eu não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda que nem vos lembreis dos cinco pães para 5.000 homens e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então, nessa palavra de hoje, você vê, trazendo para os dias de hoje, existem muitas religiões com falsas doutrinas, porque a religião em si, ela tem que ter como base Cristo na sua igreja. Cristo é a cabeça da igreja. E então a igreja, ela tem que ter como base Cristo Jesus, o nosso Salvador. Se a igreja divide essa fé em outras coisas, já está errado. E às vezes nem a própria religião ela está fazendo algo que é errado, mas as próprias pessoas, às vezes você vê na igreja assim, que o líder lá da igreja, ele é uma pessoa usada por Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus, ele é usado, ele cura, ele liberta, tudo em nome de Jesus Cristo. Mas as pessoas, elas muitas vezes querem se apegar ao ser humano ali, ao homem. Elas colocam o homem acima de Deus. Existem religiões que não acreditam, que não consideram Cristo só Cristo como seu Salvador. Eles querem colocar outras pessoas, outros seres, sabe? Querem colocar como igual ou como maiores do que o próprio Cristo, nosso Salvador. E você vê que essas pessoas, elas estão sendo enganadas ali pelo inimigo. O inimigo, aonde você acha que o inimigo ele vai colocar mais ciladas para desviar um caminho de uma pessoa, do caminho de Deus? Dentro das religiões, aonde as pessoas estão indo lá, acreditando que estão buscando a Deus ali, tudo certinho, e ali mesmo, pela própria brecha, legalidade de pessoas, o inimigo consegue distorcer a palavra, porque o inimigo usa a própria palavra de Deus contra nós, né? Posso contar uma situação aqui onde eu tive um desentendimento com um colega do meu trabalho, que ele era o meu líder lá, e veio na minha consciência assim de que como que eu não estaria amando igual a mim mesmo, sabe? Seguindo a palavra de Deus. E o inimigo, ele estava usando setas contra mim, me afrontando com a própria palavra de Deus nessa questão. Mas então, um dia eu congregando na minha igreja, o Espírito Santo usou o pastor naquele dia, onde ele me mostrou e me ensinou como eu devo me comportar em relação a uma pessoa da qual eu perdoei. O Espírito Santo me mostrou através de um pastor que eu perdoar não é eu ser o melhor amigo daquela pessoa, mas sabe, é você ver aquela pessoa e não ter nenhum sentimento de ódio ou raiva daquela pessoa, ou mágoa daquela pessoa. É você enxergar aquela pessoa e não ter nenhum sentimento ruim contra aquela pessoa, sabe? Então, isso é perdoar, isso é liberar o perdão. Mas o inimigo estava usando a própria palavra de Deus contra mim, me enganando. E é isso que o inimigo faz dentro das religiões.
ele distorce a palavra, ele distorce as doutrinas, faz as pessoas pecarem contra Deus sem elas saberem, mas ele só vai conseguir enganar uma pessoa se aquela pessoa não tiver uma vida no secreto com Deus. Por isso que se você está bem, sua saúde física, mental, espiritual ali, se aprofunde na aliança com Deus cada vez mais, para que você não seja enganado. Se você está de pé, vigie para não cair, porque nós somos seres humanos, a carne não está pronta, o espírito está pronto, mas a carne não, porque nós somos revestidos de um corpo cheio de corrupção. Nós estamos sujeitos ao pecado a todo momento, esse é o mundo caído. Então nós devemos vigiar e orar a todo momento que você conseguir, sabe? Muitas vezes, muitas pessoas não sabem, mas reflexões que você faz sobre Deus, sobre certo e errado ali, sobre como você deve se portar, como você deve falar, o seu tom de voz, no céu, no reino espiritual, isso já está sendo considerado uma oração. Deus, ele examina e sonda o nosso coração. E muitas das suas reflexões sobre Deus, no céu, está sendo considerada uma oração. Muitas pessoas estão orando na sua mente e não sabem que estão orando. E porque reflexões também pode ser considerada uma oração. É uma conversa que você está tendo com Deus, refletindo. Às vezes o Espírito Santo está tá movendo você ali para refletir sobre um assunto específico, para você descobrir algo. Tudo isso aí já é uma oração. E muitos estão orando sem saber que estão orando. Isso é muito forte. Então, nas religiões, muitas religiões, elas estão distorcendo coisas para irem contra a palavra de Deus. Estão criando situações e doutrinas para confrontar a própria palavra de Deus, para a pessoa não fazer e não ser fiel à palavra de Deus. Muitas pessoas então se apegam à religião, se apegam a pessoas, mas elas esquecem que elas só podem confiar a Deus, confiar em Deus. Nada pode estar acima de Deus, nem a sua religião, nem pessoas. Tem pessoas que se orgulham de orar. Tem pessoas que têm uma vida no secreto, fazem oração, fazem leitura da Bíblia, aí elas jejuam, mas elas se orgulham disso, já está errado. Já está tudo errado já. Entendem? Olha o tamanho da contradição que é uma pessoa orar, ler a Bíblia, jejuar, ter uma vida no secreto, viver uma vida com Deus ali, e ela começar, aí vem o orgulho, aí ela começa a se achar melhor do que outras pessoas. Deus, ele nos capacita para ajudar o próximo. Se você tem uma vida com Deus, uma aliança com Deus, esse aí é com o objetivo de você tentar aproximar, você tem que ter como objetivo na sua vida aproximar pessoas de Deus. E não para você ficar se achando melhor do que outras pessoas, não é para você se achar superior. Então, sobre falsas doutrinas, as pessoas elas estão sendo enganadas. As pessoas estão buscando profetas, falsos profetas. Olha na internet aí para você ver quantas pessoas estão dando profecias falsas a troco de dinheiro, a troco de visualizações. A própria palavra de Deus já é uma profecia. A própria palavra de Deus quando você fala a palavra de Deus, você já está profetizando já. A própria palavra de Deus já é para corrigir as pessoas, para elas buscarem a Deus, afastarem o mal da vida delas. E daí, por consequência, Deus vai começar a agir na vida delas. Essa que é a maior profecia de todas. É a própria palavra de Deus. Agora, você vê uma pessoa que se diz um profeta, uma profeta lá, e fala, isso vai acontecer tal coisa, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, você vai ganhar não sei o quê. Na palavra de Deus já fala, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e o resto das coisas vos serão acrescentados. E o que seria
esse resto das coisas vos serão acrescentadas. É todas as coisas da sua vida, do seu trabalho, tudo que você puder imaginar. O que Deus pede é que você priorize Ele na sua vida, busque Ele com todas as forças do seu espírito, da sua alma, do seu corpo, de todo o seu entendimento, que você vive a sua vida com base no amor a Ele e ame ao próximo, igual a Cristo nos amou. É isso que Deus está pedindo. E não para você ficar ouvindo profecias de que você vai ganhar tal coisa, que vai acontecer tal coisa, não sei o que lá, entendeu? É para você não, tipo, vigie para não cair. Busque, alimente seu espírito, se mantenha firme na palavra de Deus. Confira se tudo aquilo procede de Deus. Não seja guiado pela emoção, entendem? Tem muitos profetas aí que estão enganando muitos, e eu acredito que esses falsos profetas que estão aqui, que está aos montes aí na internet, isso está acontecendo com a própria permissão de Deus. Por que eu digo isso? Para os falsos crentes. Aquele falso cristão, o falso crente, que não vive a palavra de Deus, que acha que ser cristão é estar na igreja, volta para casa, vive tudo errado, entra no trabalho, faz tudo errado, aí essa pessoa fica buscando o falso profeta. É uma própria cilada para o falso crente. O falso profeta é uma cilada para o falso crente, porque o cristão verdadeiro, ele vai discernir espiritualmente que aquilo não procede de Deus, o que vem do falso profeta, dos falsos profetas que tem aos montes aí, tá na moda, né? Um monte de profeta profetizando um monte de coisa, por visualização, por engajamento, por dinheiro, toda hora, todo dia, a pessoa vai ganhar tal coisa, e é sempre assim, é tipo, não, você teve esse livramento, essa pessoa não vai acontecer nada com você, não sei o que lá, não sei o que. Ué, por que não fala do evangelho, da palavra de Deus? Por que não prega o evangelho? Por que não prega um evangelho que confronta o pecado? Por que a pessoa toda hora só tem que ganhar coisas na vida dela? Sabe? Então, tipo assim, vigie e ore, porque são tempos onde tem muitas pessoas que vão falar pra você na internet, que vai fazer até você chorar, ainda mais com aquela musiquinha de fundo ainda, para tentar causar emoção, e eles falam com segurança, eles falam com uma falsa autoridade ali, mas é tudo do diabo. Essas pessoas, o que elas estão falando, as falsas doutrinas, palavras de Deus distorcidas. Vigiem e orem, confiram se aquilo procede de Deus. Existe o profeta verdadeiro e existe o profeta falso. Vai buscar o profeta verdadeiro, a maioria das coisas que vem de Deus são correções. Se o profeta te dizer algo que procede de Deus de verdade, na maioria das coisas que vão vir, na maioria do que o profeta vai falar, que Deus vai falar através daquele profeta, vão ser correções para a sua vida. Vão ser correções. Quem é que gosta de ser corrigido? Quem é que busca correções todo momento? Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil, é o que a maioria não quer. As pessoas só estão preocupadas de estarem certas ali a todo momento. Elas só querem ter razão. Você vê lá um vídeo de 2 teólogos lá, a última coisa que eles querem é pregar o evangelho ali. Esse é o que eles querem aparentar, mas o que na verdade eles querem ter razão. E eles estão dispostos a abrir mão da verdade do evangelho para terem razão, para ficarem ali com a razão naquele momento, naquele debate, naquela discussão, seja o que for que eles fazem ali. Mas a última coisa que eles fazem naquele momento ali é pregar o evangelho, que é evangelizar as pessoas, libertar as pessoas através do evangelho. Elas só querem estar certas. Esses que são os falsos profetas também. Então, o profeta verdadeiro, Deus vai trazer através dos profetas, são correções para a pessoa, para ela se libertar, para ela se fortalecer no caminho. A gente nunca para de evoluir. Você não vai chegar num nível ali, não preciso mais de correção, não preciso mais me corrigir em nada, não preciso mais evoluir em nada. Nós sempre podemos orar mais, sempre podemos ler mais a Bíblia, sempre podemos mais buscar a Deus.
Nunca chega num nível, não, esse aqui é o máximo, já tô salvo, já. Não é assim que as coisas funcionam. Vigiem e orem, tá bom? Paz de Deus a todos, até a próxima.